o hábito ele é um comportamento repetido muitas vezes. O nosso cérebro, eu brinco para os meus colegas, enfim, eu falo que todo mundo é programador, porque a gente programa como o nosso cérebro vai funcionar. E ele entende essa programação e passa a funcionar dessa maneira. Então o hábito ele é um comportamento repetido inúmeras vezes. Quando a gente repete um comportamento inúmeras vezes, o cérebro entende que é um bom comportamento. Então ele vai manter, ele vai se formatar de uma determinada forma a manter aquele comportamento. Por que é tão difícil a mudança de comportamento, de hábito? Porque o cérebro vai tentar te puxar a todo momento para o comportamento antigo, porque ele está formatado, ele entende que aquela é a melhor maneira de funcionar. E ele quer manter o nosso bom funcionamento, ele quer manter o que ele está estruturado para manter. Então ele vai relutar muito para a gente ir para um novo comportamento. Então a primeira dica que a gente dá quando a pessoa quer mudar um comportamento é primeiro identificar esse comportamento que precisa ser mudado e identificar esse hábito que precisa ser mudado e identificar o gatilho que leva a esse comportamento. Se a gente consegue eliminar o gatilho, a gente consegue eliminar o comportamento. Então eu vou dar um exemplo prático do que seria um gatilho que leva a um comportamento não desejado. Tem um sujeito, por exemplo, que quer começar a fazer academia, né? Então ele trabalha o dia inteiro e ele vai fazer o dia todo e ele vai fazer academia no final do dia, 6h30 da tarde, 7 horas da noite. E esse sujeito, antes de ir para a academia, ia até a sua casa para trocar de roupa, fazer um lanche antes de ir para a academia. Ao chegar em casa, ele acabava deitando no sofá, sentando um pouquinho no sofá para descansar. Quando ele sentava no sofá para descansar, todo o cansaço do dia batia e a fome. Então o que acontecia? Ele deitava no sofá, vinha todo o cansaço, ele pensava, ai não, estou muito cansado para ir para a academia hoje, não vou. E aí não ia para a academia e aí acabava se alimentando mal. Então o gatilho desse sujeito de não ir à academia era ir para casa e deitar no sofá. Se ele conseguir eliminar esse gatilho, ele muda o comportamento. Então o que a gente fez no trabalho com o coach? Em uma das demandas que ele trouxe, ele levava a roupa junto para o trabalho já da academia, ele deixava no carro já separadinha lá a roupa da academia e levava um lanche também. Um lanche prático, saudável, que ele conseguisse fazer rápido, sem utilizar de muitos instrumentos, né? Então ele saía do trabalho às 6 horas, ia direto para a academia, fazia o seu lanche, se trocava e já estava na academia. Então ele conseguiu eliminar o gatilho que levava ele a um comportamento não desejado. Ele conseguiu fazer isso por inúmeras vezes, não é uma vez somente, nem uma semana. Às vezes tem teorias que apontam que são 90 dias. Então, ou 21 no mínimo. 21 dias vai deixar você começar a entender que não é mais aquele comportamento que você quer. 90 dias você já consegue ter clareza e convicção do comportamento. Então, por 90 dias ele praticou esse hábito, conseguiu mudar o comportamento. Então, uma das dicas muito importantes é a gente entender o gatilho que nos leva a determinado comportamento. E a partir disso, mudar o gatilho, eliminar o gatilho. Você eliminando o gatilho, você elimina o comportamento. E aí você adiciona um novo gatilho, que no caso dele era já levar junto a roupa, já estar junto com o lanche que ele ia fazer, e a partir daí ele começou a executar um novo comportamento. Quando eu executo um novo comportamento que eu planejei, que eu organizei, o que acontece quando eu consigo executar um bom comportamento que eu tinha planejado? O que acontece comigo? Eu realizo, eu tenho sucesso. Isso inconscientemente gera autoestima, gera poder de realização, gera empoderamento e a pessoa consegue se colocar melhor nas situações, perceber melhor o mundo ao redor dela, consegue tomar melhores decisões. Então, um dos grandes problemas do ser humano é o boicote e a procrastinação. Então, quando a gente fala de planejamento, nós somos ótimos em pensar. Né? Eu sou ótima em pensar que semana que vem eu vou começar a academia, mas eu não começo. Então, o ser humano ele se boicota muito e procrastina muito. Então, nós já estamos em agosto agora, mas nós temos 5 meses ainda de plena realização até o final do ano, né? Em 5 meses você pode mudar a tua vida, em 5 meses você pode guardar dinheiro, em 5 meses você pode planejar uma viagem para o final do ano, em 5 meses você pode começar e terminar um curso, em 5 meses você pode começar a falar inglês, né? Em 5 meses você pode mudar até de emprego, mudar até de carreira. E as pessoas já começam a dizer assim, o ano que vem agora. Não, já estamos em agosto, então deixa para o ano que vem. Então, uma das grandes dicas também é entender por que eu procrastino.
Por que eu começo só na semana que vem? E quando chega a semana que vem eu me boicoto? Então são dois comportamentos que estão muito relacionados a questões emocionais, a frustrações, a falta de empoderamento. Então, quando eu consigo identificar que comportamentos eu tenho que mudar, eu consigo planejar melhor. Não adianta eu colocar numa planilha, nós temos hoje técnicas fantásticas, né, ferramentas fantásticas de planejamento, mas não adianta eu colocar na planilha se eu não realizo. Então, uma das grandes dicas é observar o gatilho que me leva a comportamentos não desejados e a partir daí conseguir identificar melhor o que eu boicoto e por que eu procrastino tanto o que eu desejo realizar.